Diga glória a Deus. Amém, igreja? Antes de ler a Bíblia, olha para mim, por favor. Você sabia que Deus, Ele quer que a gente esteja firme diante dEle? O que é uma coisa firme? É uma coisa que não cai. Você moraria em um prédio que as bases não tivessem firmes? Se as bases do prédio estivessem quase para cair, você compraria esse imóvel? Você iria habitar naquele lugar? Por que você não iria se atrever a se envolver naquilo? Porque você não queria colocar sua vida em risco. Quem percebe o pastor? Assim é a nossa salvação. A gente precisa estar firme, porque o diabo ele vai querer oscilar a nossa fé. Ele vai querer colocar rachaduras na parede. Ele vai querer fazer buracos nas bases para a gente não ficar de pé. Repita comigo: aconteça o que acontecer, eu vou ficar de pé. Diga glória a Deus. E a Bíblia deixa isso claro, e a gente agora vai ler para você perceber. Ezequiel capítulo 2. Diz assim, a vocação de Ezequiel. Capítulo 2. Essa voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Olha para mim. Primeira coisa que Deus pede para Ezequiel é para ele ouvir a voz de Deus, porque primeiro Deus fala filho do homem, ou seja, Deus se dirige a ele chamando de filho, mas também fazendo Ezequiel reconhecer que é um ser humano frágil, que precisa do poder de Deus para poder viver. E assim é conosco também. Nós somos frágeis, nós somos como uma folha que o vento empurra, como diz a Bíblia. Ou seja, nós não somos nada, igreja. Hoje estamos, amanhã podemos não estar. E aí Ezequiel, ele estava passando por algum problema. Porque para Deus falar, põe-te em pé, é porque ele estava em que posição? Caído. E a posição que Deus quer, minha e sua, não é uma posição de caídos, mas é uma posição de vencedores. Assuma a sua posição de uma pessoa vencedora. É o tema da mensagem de hoje. Assuma a sua posição de uma pessoa vencedora. E aí Deus olha para ele, e Deus primeiro não perguntou o que ele estava passando. Deus sabia o que ele estava passando. Mas Deus não falou: ô Ezequiel, por que você está triste? Por que você está aí embaixo? Deus não falou isso. Deus foi direto na fé. Filho do homem, põe-te em pé, eu vou falar contigo. Eu não quero saber qual é o teu problema, Ezequiel. Só quero que você fique de pé, porque eu vou falar algo para você. Deus estava ali dando força para Ezequiel. Deus estava mostrando que Ezequiel, apesar de ter problemas, ele tinha um Deus maior que os problemas. Diga glória a Deus. E isso é para mim e para você. Apesar das nossas lutas, temos um Deus maior do que as lutas. Eu vi uma frase outro dia, até falei com a irmã, e a frase dizia o seguinte: o Deus que abriu o mar pode abrir qualquer porta. Diga glória a Deus. E é verdade. O Deus que abriu o mar, ele abre a porta que ele quiser. Ezequiel estava passando por lutas, problemas, dificuldades, e esses problemas, você daqui a pouco vai saber o que foi, porque a Bíblia mostra. Quando ele estava passando por isso, ele começou a desanimar, ele começou a cair, ele começou a perder o quê? As forças. E quando ele estava já no chão, porque ele já estava no chão, para Deus falar, põe-te em pé, é porque Ezequiel já estava o quê? Já estava caído, já estava no chão. Se Deus não aparecesse para falar com ele, Ezequiel iria se entregar ao problema, iria desistir e não iria vencer. Aprenda uma coisa, igreja: quando você está perto de uma grande vitória, as lutas aumentam, a pressão aumenta. Por que aumenta? Para você achar
que não vai conseguir e desistir, sendo que se você continuar, você vai conseguir em nome de Jesus. Então pode analisar, vocês todos aqui, são pessoas lutadoras, são pessoas que lutam pela vida, e eu sei que a sua vida não é fácil, conquistar para você não é fácil, você tem que se esforçar, tem que lutar, tem que trabalhar, tem que correr atrás, tem que procurar, tem que falar, tem que agir, tem que procurar os meios para conseguir as coisas, não é de mão beijada, não é fácil, e você é uma mulher e é um homem de Deus, e a pressão aumenta. Por que aumenta? Porque o diabo odeia que a gente glorifique o nosso Deus, ele odeia. O sonho do diabo é que a gente tenha a boca fechada só para reclamar, mas a raiva dele é que a gente abra a nossa boca para Deus glorificar. Diga glória a Deus. E aí Deus se dirige a Ezequiel, e Deus fala: filho do homem, põe-te em pé, e eu vou falar contigo. Uma coisa que me chama a atenção, Deus não fala com alguém que está parado no chão, a pessoa tem que estar de pé, ela tem que querer, ela tem que se esforçar. Para Deus falar comigo, eu tenho que mostrar que eu quero ouvir a voz dele. Se eu mostrar para Deus que eu não quero ouvir a voz dele, eu não me esforço por ele, ele não vai falar comigo não, pode esquecer. Ele pode usar pessoas até para vir falar comigo, mas eu quero que Deus fale direto comigo. No caso de Ezequiel, Deus foi direto falar com ele, porque Deus sabia que Ezequiel estava passando por uma luta muito grande e precisava de uma grande força para vencer aquela luta, aquela batalha. Eu sei que a sua vida não é fácil, a sua vida não é fácil, mas Deus, ele está contigo em todos os momentos. A Bíblia até diz que a todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não esqueça do futuro que Deus tem para você. Esqueça do passado, mas se prepare para o futuro que Deus tem para você. Não esqueça do futuro, esqueça do passado. Diga glória a Deus. O passado você não pode fazer mais nada. Eu costumo dizer que o passado é um visitante ruim que vem na nossa vida. Se eu ficar lembrando do meu passado, eu vou chorar, vou ficar triste, vou lembrar de muita coisa ruim. Teve coisas boas no passado? Teve, mas já passou, acabou, já foi. Agora é daqui para frente. Eu tive comunhão com Deus no passado, mas o que interessa é agora, o que passou já foi. E minha comunhão agora, como é que ela está? Quem percebe o pastor? Eu orei muito no passado, ok, já passou, e agora? Tem orado muito? Olha a diferença aí. Esqueça o que passou. Você tem que agora se concentrar no presente e se preparar para o amanhã, para o seu futuro, que pertence a Deus. Então Ezequiel estava caído, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, olhou para ele e falou: filho do homem, põe-te em pé e eu vou falar contigo. O que Deus falou para Ezequiel? Por que Deus falou com Ezequiel de tão importante para mandar ele ficar de pé? Você vai entender agora. Versículo 2. Então, entrou em mim o quê? O Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Aqui tem uma revelação muito forte. Por que tem gente que não entende a palavra de Deus? Porque o Espírito não entrou nela. Ela está por ela própria, porque por isso ela não percebe. Mas quando o Espírito Santo entra, ele revela a palavra de Deus para a pessoa. Então dê glória a Deus porque você entende a palavra, porque o Espírito Santo entrou em você. Porque há pessoas da sua família, colegas de trabalho, que não pescam nada da palavra, não entendem nada, até dizem: eu leio a Bíblia, mas não consigo perceber nada. Claro, o Espírito não entrou nela, ou nele, não vai entrar. Não vai entrar por quê? Porque ele ou ela não deu espaço, não quis, mas você quis, você ainda quer. Por isso o Espírito Santo entra. E quando ele entra, é para revelar a palavra dele para o seu coração. Por isso o versículo 2 é forte. Vamos ler de novo. Então,
entrou em mim o quê? O Espírito, que é o Espírito Santo, quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Isso quer dizer o quê? Que o Espírito Santo é o que nos mantém de pé. Deus quer uma geração forte, igreja. Deus quer que você seja forte. Forte para ter comunhão com Deus, forte para lutar pela sua vida, forte para cuidar da sua saúde, forte para cuidar da sua família, forte para cuidar da sua vida particular, da sua vida pessoal. Deus quer você forte. A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Então Deus quer você forte. Por quê? Porque é através de você que os fracos vão se fortalecer. Tem muita gente fraca aí fora. E esses fracos precisam de uma identidade forte, que és tu. Por isso que eu e tu não podemos nos dar ao luxo de enfraquecer. Eu vou falar uma coisa para vocês. Há momentos que parece que eu vou enfraquecer, e você é igual também. Não pense tu que só você passa luta. O pastor também passa luta, e até passa pior. Porque eu tenho minhas lutas e tenho as suas lutas para orar, para te ajudar. E quem ora pelo pastor? Eu sei que vocês oram por mim. Mas quando você quer um atendimento, você tem eu para eu te ouvir e orar por ti. E eu falo com quem? Não falo com ninguém. Tem coisas que eu não posso lhe falar. Você não vai ter estrutura. Você vai falar, ih, coitado do pastor. Se eu lhe falar, você vai falar, meu Deus, coitado. Por isso eu não falo para ti. Olha a diferença aí. Você tem um pastor para lhe ouvir. E o pastor tem quem? Quantas lutas eu passo também? Quantas injustiças, lágrimas, dificuldades, situações complicadas. Com quem eu falo? Oh, só Jesus mesmo. E engulo, fazer o quê? Tem que ser forte. Tá vendo, igreja? É o Espírito Santo. Por isso que Deus falou para ele, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. E eu vou te levantar, vou te erguer, vou te abençoar, vou te fortalecer. Por isso que eu digo, Deus quer que a gente seja o quê? Seja forte. Igreja, vou te falar uma coisa. Eu não me deixo abater por nada, porque o Deus que eu sirvo, Ele é forte. Coloque isso na tua cabeça. Você pode estar passando a luta que for, mantenha-se forte. Repita comigo, eu até posso passar lutas, mas eu vou me manter forte. Mantenha-se forte. Porque os fortes vão fazer a diferença. Há uma frase que diz assim, ó, você só incomoda os fracos, porque os fortes estão contigo. Olha só, você só incomoda os fracos, porque os fortes estão contigo. E os fortes são quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São os fortes. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você acha que eu vou me deixar cair devido aos problemas da vida? Jamais, nunca na vida. O Deus que me deu mais uma chance para viver é o Deus que nunca vai me desamparar. Era para eu morrer. Se eu não operasse o coração até os 6 anos de idade, eu estava morto. Eu tinha um problema grave no coração, artérias entupidas, não passava o sangue, o oxigênio. Eu tinha falta de ar direto, desmaiava, passava mal. Deus me deu mais uma chance. Essa chance eu agarrei, vou viver da melhor forma possível, aproveitar dia após dia na presença de Deus. Eu podia ter ficado lá, aos 6 anos ter ficado, já estou com 40, então Deus me poupou muito tempo até, glória a Deus por isso. Faço exames periódicos, tudo bem, no coração, graças a Deus, sempre faço exames também eu vigio. Eu faço meus exames para ver como é que está a máquina. Aqui fala a máquina, né? A máquina tem que estar boa. Diga glória a Deus. Tem que vigiar, irmão. É usar a fé, mas confiar em Deus e na inteligência da medicina, que Deus deu para os homens também. Lucas era médico. Ele era apóstolo de Jesus e era médico. Então Ezequiel já estava aqui o quê? Se recompondo. Vou te falar uma coisa. Quando a senhora ou o senhor tiver com fraqueza, tristeza, angústia, e tiver o dia de vir para o culto, e você nesse dia estiver assim, venha para o culto. Venha para a reunião.
Porque Deus vai te levantar, vai te abençoar. Claro, se você não puder vir, é diferente. Não dá para vir, não vem. Mas se tiver disponibilidade para vir, vem. Você vai ouvir a palavra, vai ouvir os louvores, vai buscar a Deus, vai se renovar. Diga glória a Deus. Amém. Foi o caso aqui de Ezequiel. Deus se manifestou na vida dele. E eu creio que Deus também vai se manifestar na sua vida. Amém? Amém. Continuando, o versículo 3. Ele me disse, preste atenção agora. Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se levantam contra mim. Eles e seus pais pecaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Olha para mim. Deus estava preparando Ezequiel para uma missão. Ele iria ser colocado em um ambiente que não era um ambiente de Deus, era um ambiente do mal. E Ezequiel precisava ter o Espírito Santo. E é verdade, igreja. O mundo que a gente vive é um ambiente maligno. Precisamos do Espírito Santo para a gente se manter de pé, com a cabeça boa, com o coração bom e firmes na fé. Diga glória a Deus. Agora vai entrar os detalhes da situação de Ezequiel, porque ele estava tão angustiado. Versículo 4. Os filhos ou as pessoas são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Então, olha para mim. Ele falou que as pessoas eram de duro semblante, uma cara má, pessoas ruins, maquiavélicas, e o coração obstinado. O que é um coração obstinado? É um coração acostumado a fazer o mal. Deus falou a Ezequiel, eu vou te colocar no meio de pessoas que vão ter inveja de você, que vão te perseguir, que vão tentar lhe derrubar, que vão pegar teu nome e falar coisas que nunca aconteceram para tentar manchar a tua reputação. Olha que situação. Ezequiel estava sendo preparado para enfrentar. Mas ele estava aqui já com a presença de Deus na vida dele. E eu digo, você com a presença de Deus, você vence qualquer batalha. Não importa qual seja, você vence. Porque Deus é maior. Olha o que diz mais aqui, o versículo 5. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles o quê? Um profeta. Está vendo aí? Vai ter gente ruim que vai atravessar o teu caminho. Você tem que ser forte. Hoje Deus está falando com esse, batendo nessa tecla, seja forte. É para ser forte. Porque as lutas se levantaram. E só mesmo com a força do Senhor é que você vai prevalecer. Exemplos de pessoas na Bíblia que tiveram que ser fortes. Vamos começar. Um exemplo de uma pessoa que teve que ser forte na Bíblia. Davi teve que ser forte. Porque ele era rejeitado na família, era rejeitado já pelo rei, e ele já não tinha ninguém por ele, só o Deus de Israel. Davi foi forte e venceu. A Bíblia fala também de Jacó. Embora Jacó errou no passado, mas se converteu, o nome virou Israel e tornou-se o pai de uma nação, que é Israel no caso. Teve que ser forte, ele conseguiu. Abraão também teve que ser forte, porque Abraão vinha de uma família idólatra. A família de Abraão servia outros deuses. Foi quando Deus falou, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, vai para a terra que eu vou lhe mostrar. E ele saiu e Deus fez dele um pai de uma grande nação. Deus abençoou. E tantos outros exemplos de pessoas que precisaram ser fortes. Paulo e Silas, quando foram presos, eles tiveram que também ser o quê? Ser fortes. Ou seja, quando a gente escolhe ser forte, Deus escolhe nos abençoar também. Diga glória a Deus. Aí continuando diz aqui, ó, o versículo 6. Tu,
ó filho do homem, não tenha medo deles, nem tenha medo das suas palavras. Ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. O que Deus está falando aqui? Não importa o ambiente que você esteja. Se as pessoas são ruins, são más, são falsas, são invejosas, mantenha-se na minha presença. Não tenha medo deles, Deus está falando. Não tenha medo, nem tenha medo das suas palavras de ameaça, de afronta. Deus está falando, guarde minha palavra e mantenha-se forte. Diga glória a Deus. Para concluir, o versículo 8. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, e não te insurjas, ou seja, não seja como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ou seja, isso aqui, esse rolo que Ezequiel viu, é a palavra de Deus. Deus falou, Ezequiel, para você vencer essa pressão que você está passando, você vai precisar se alimentar do rolo que eu vou te dar, que é a palavra que eu tenho para te alimentar. Resumindo a mensagem de hoje, Deus quer que você seja forte para conquistar, para vencer, para se libertar, para sair da humilhação, da injustiça. E se você manter-se forte, Deus com certeza vai fazer uma reviravolta na sua vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém? Fique em pé, por favor, em nome de Jesus.